Existe uma questão que quase ninguém para examinar com honestidade, mas que determina, silenciosamente, a direção de uma vida inteira. É a questão das prioridades. Não as prioridades que dizemos ter, mas as que realmente temos, reveladas não pelo que falamos, mas por onde colocamos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção e o nosso coração. A maioria das pessoas nunca examina de verdade essa ordem interna de prioridades e, por isso, vive uma vida governada por uma hierarquia que ela nunca escolheu conscientemente. Uma ordem que se formou ao acaso, a partir das pressões e dos hábitos, e não a partir de uma decisão deliberada sobre o que realmente importa. E aqui está o que a sabedoria de milênios e a observação das pessoas mais realizadas revelam. A ordem das suas prioridades molda toda a sua vida. Quando as prioridades estão desordenadas, quando o que é secundário ocupa o lugar do que é essencial, a vida inteira fica desordenada, por mais esforço que se faça. E quando as prioridades são colocadas na ordem certa, quando o que é essencial é colocado em primeiro lugar, tudo o mais tende a se organizar em torno disso, encontrando o seu devido lugar. A frase que dá título a esta mensagem, "Coloque Deus em primeiro lugar", aponta exatamente para essa sabedoria. A de que colocar o essencial, o mais elevado, em primeiro lugar, é o que organiza corretamente todo o resto. Hoje, você vai entender o poder de ordenar corretamente as suas prioridades, colocando o mais elevado em primeiro lugar. Vai entender por que essa ordenação não subtrai da sua vida, mas, na verdade, organiza e potencializa tudo o mais. Vai entender como Napoleon Hill, estudando as pessoas de grande realização, observou que aquelas que tinham um centro claro, um propósito elevado que organizava tudo o mais, viviam de forma mais integrada e mais eficaz do que as que viviam dispersas, sem um centro ordenador. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, ensinava a buscar primeiro o essencial, com a promessa de que todo o resto seria acrescentado. Antes de continuar, escreva nos comentários: "Eu coloco o essencial em primeiro lugar", não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu ordenar a própria vida a partir do que realmente importa. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora, respire fundo, encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar, mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill dedicou décadas ao estudo das pessoas de grande realização. E uma das coisas que ele observou foi a importância de ter um centro organizador na vida, um propósito elevado, um princípio central em torno do qual tudo o mais se ordenava. Ele percebeu que as pessoas que viviam de forma dispersa, sem um centro claro, sem uma prioridade máxima que ordenasse as demais, tendiam a viver vidas fragmentadas, puxadas em muitas direções ao mesmo tempo, sem nunca construir nada sólido, porque a energia se dispersava em 1000 prioridades concorrentes. E ele observou o oposto nas pessoas de grande realização. Elas tinham quase sempre um centro claro, algo que ocupava inequivocamente o primeiro lugar e a partir do qual todo o resto encontrava a sua ordem. Esse centro dava a elas uma integridade, no sentido literal de ser inteiro, integrado, em vez de fragmentado. Todas as áreas da vida se organizavam em torno desse centro, e essa organização produzia uma força e uma clareza que a vida dispersa jamais alcançava. Napoleon Hill documentou que ter uma prioridade máxima clara, um centro ordenador, era uma das características das vidas mais realizadas e mais integradas que ele estudou. Mateus, capítulo 6, versículo 33.
Expressa esse princípio com uma clareza notável. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Há uma ordem sendo estabelecida, uma prioridade. E a promessa é notável. Quando o primeiro lugar é ocupado pelo que deve ocupá-lo, todas as outras coisas são acrescentadas, encontram o seu lugar. Não é que as outras coisas deixem de importar, mas que elas se organizam corretamente quando o primeiro lugar está corretamente ocupado. É a sabedoria de que a ordem certa das prioridades organiza toda a vida. Vamos entender agora, com profundidade real, o poder de colocar o essencial em primeiro lugar e como isso organiza toda a vida. Vamos examinar os elementos desse princípio, um a um. O primeiro elemento é a compreensão de que tudo se organiza em torno do centro. Napoleon Hill observou que a vida humana precisa de um centro organizador e que, na ausência de um centro escolhido conscientemente, algum centro se instala de qualquer forma, geralmente ao acaso. Para muitas pessoas, o centro acaba sendo o dinheiro, ou o medo, ou a aprovação dos outros, ou o prazer imediato, sem que elas jamais tenham escolhido conscientemente que aquilo ocuparia o primeiro lugar. E como esse centro não foi escolhido, ele frequentemente é um centro pobre, incapaz de organizar bem a vida ao seu redor. Quando o centro é elevado, quando o primeiro lugar é ocupado por algo maior que os interesses imediatos, algo que transcende o ego e as pressões do momento, esse centro tem o poder de organizar bem toda a vida ao seu redor. As decisões ganham uma referência clara. As prioridades encontram a sua ordem. A energia deixa de se dispersar e passa a se concentrar. Napoleon Hill documentou que a qualidade do centro que ocupava o primeiro lugar de uma vida determinava, em grande parte, a qualidade da organização de toda essa vida. Ele usava uma imagem que ajuda a entender isso. Pense num sistema solar. Os planetas se mantêm em suas órbitas ordenadas porque há um centro, o Sol, cuja força organiza todo o sistema ao seu redor. Sem esse centro, os planetas se dispersariam caoticamente pelo espaço, sem ordem nem trajetória. É o centro que dá ordem ao sistema inteiro. A vida humana funciona de forma parecida. Precisa de um centro cuja força organize todas as áreas ao seu redor, mantendo cada uma em sua devida órbita. Sem esse centro, as áreas da vida se dispersam caoticamente, sem ordem nem harmonia entre si. E assim como o Sol precisa ter massa suficiente para manter os planetas em órbita, o centro de uma vida precisa ter grandeza suficiente para organizar todas as suas áreas. Um centro pequeno demais, como um interesse egoísta imediato, não tem força para organizar uma vida inteira, e as áreas mais distantes desse centro fraco acabam se dispersando. Por isso, Napoleon Hill observava que o centro precisava ser elevado, grande o suficiente para exercer a sua força organizadora sobre toda a complexidade de uma vida humana. Ele notava também que quando o centro certo está estabelecido, a organização acontece de forma quase natural, sem esforço constante. Assim como os planetas não precisam se esforçar para permanecer em órbita, bastando a presença do Sol, as áreas de uma vida bem centrada encontram a sua ordem naturalmente, a partir da força organizadora do centro. A pessoa não precisa gerenciar cada área separadamente com esforço exaustivo. A ordem emerge da presença do centro certo. Napoleon Hill documentava que essa era uma das belezas de uma vida bem ordenada. A ordem se sustentava a partir do centro, em vez de exigir um esforço constante e cansativo de gerenciamento. Diga agora em voz alta: eu escolho conscientemente o que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Mais uma vez, eu coloco o essencial em primeiro lugar. De novo, quando o essencial ocupa o primeiro lugar, tudo o mais encontra a sua ordem. O segundo elemento é a libertação da dispersão.
Napoleon Hill observou que uma das maiores causas de ineficácia e de sofrimento era a dispersão, o estado de ser puxado em muitas direções ao mesmo tempo, sem um centro que ordenasse as prioridades concorrentes. A pessoa dispersa tenta atender a tudo, dar conta de tudo, priorizar tudo, e o resultado é que não consegue se dedicar profundamente a nada, vivendo num estado de fragmentação exaustiva. Colocar o essencial em primeiro lugar liberta dessa dispersão, porque estabelece uma hierarquia clara. Quando há um primeiro lugar inequívoco, as decisões sobre onde colocar tempo e energia se tornam muito mais simples, porque há uma referência que organiza as escolhas. A pessoa deixa de ser puxada igualmente por 1000 coisas e passa a organizar tudo em torno do que realmente importa. Napoleon Hill documentou que essa clareza de prioridades, gerada por um centro claro, era uma das maiores fontes de eficácia e de paz, porque acabava com a exaustão da dispersão. Ele observava que a dispersão tinha um custo oculto que poucas pessoas percebiam. Cada vez que a mente se divide entre muitas prioridades concorrentes, ela paga um preço de energia só para gerenciar essa divisão. É como tentar segurar muitos objetos ao mesmo tempo. Boa parte da força vai apenas para evitar que algo caia, sobrando pouca para fazer qualquer coisa útil com eles. A pessoa dispersa está sempre gastando energia apenas para gerenciar as suas muitas prioridades, e por isso vive exausta, mesmo sem ter realizado muito. A vida ordenada em torno de um centro elimina grande parte desse custo. Quando há uma hierarquia clara, a mente não precisa mais gastar energia constantemente decidindo entre prioridades concorrentes, porque a ordem já está estabelecida. Essa energia, antes desperdiçada na gestão da dispersão, é liberada para a ação produtiva. Napoleon Hill documentou que muitas pessoas, ao ordenarem as prioridades em torno de um centro, descobriam ter muito mais energia disponível, simplesmente porque pararam de desperdiçá-la no gerenciamento constante do caos das prioridades concorrentes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, aponta para essa ordem e tempo próprios de cada coisa. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para cada coisa, uma ordem, um propósito. A sabedoria não é fazer tudo ao mesmo tempo numa dispersão exaustiva, mas reconhecer que há uma ordem, um tempo determinado para cada coisa dentro de um propósito maior. E essa ordem só é possível quando há um centro que a organiza, quando o essencial ocupa o seu lugar e permite que cada coisa encontre o seu tempo e o seu propósito. O terceiro elemento é a referência para as decisões. Napoleon Hill observou que as pessoas sem um centro claro sofriam muito na hora de decidir, porque não tinham uma referência estável a partir da qual avaliar as opções. Cada decisão se tornava um tormento, porque não havia um critério maior que organizasse a escolha. Já as pessoas com um centro claro decidiam com muito mais facilidade e paz, porque tinham uma referência. Elas se perguntavam o que servia melhor àquilo que ocupava o primeiro lugar, e a resposta orientava a decisão. Ter o essencial em primeiro lugar, portanto, simplifica e clarifica todas as decisões da vida. Diante de qualquer escolha, existe uma pergunta orientadora. Isso está alinhado com o que eu coloquei em primeiro lugar? Ou o contradiz? E essa pergunta, respondida com honestidade, ilumina o caminho. Napoleon Hill documentou que ter uma referência central para as decisões era uma das maiores vantagens de uma vida com prioridades ordenadas, poupando a pessoa do tormento constante da indecisão. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que talvez venha vivendo de forma dispersa, sem um centro claro que ordene as suas prioridades, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo.
O quarto elemento é a promessa do acréscimo, compreendida corretamente. Este é um ponto que precisa ser entendido com cuidado, porque é fácil distorcê-lo. A promessa de que, buscando primeiro o essencial, todo o resto será acrescentado, não é uma fórmula mágica de que basta ter a prioridade certa e o dinheiro cairá do céu sem esforço. Não é isso. E eu não vou te enganar. O acréscimo funciona de uma forma mais profunda e mais real. Quando o essencial ocupa o primeiro lugar, a vida se organiza de tal forma que as outras coisas encontram o seu devido lugar mais naturalmente. Não porque elas apareçam magicamente, mas porque a pessoa, vivendo a partir do centro certo, toma melhores decisões, age com mais integridade, tem mais paz e clareza. E essas qualidades naturalmente atraem e constroem melhores resultados em todas as áreas. O acréscimo é a consequência natural de uma vida bem ordenada, não um passe de mágica. E a ação continua sendo essencial. Buscar primeiro o essencial não elimina o trabalho, mas o ordena e o potencializa. Napoleon Hill era claro que o propósito elevado energizava e organizava a ação, não a substituía. Quem entende isso coloca o essencial em primeiro lugar e depois age diligentemente, confiando que a vida bem ordenada produzirá os seus frutos. Quem não entende cai na ilusão de que basta ter a prioridade certa e nada mais precisa ser feito, e se frustra. A diferença está em compreender que a ordem certa das prioridades organiza e potencializa a ação, mas não a dispensa. Colocar o essencial em primeiro lugar e depois trabalhar a partir dessa ordem, essa é a combinação que produz o acréscimo. O quinto elemento é a paz de uma vida integrada. Napoleon Hill observou que as pessoas cuja vida se organizava em torno de um centro claro tinham uma paz especial, a paz da integridade, de ser uma pessoa inteira em vez de fragmentada. Elas não viviam a angústia de ser puxadas em direções contraditórias, nem o conflito interno de prioridades concorrentes que se anulavam. Tudo na vida delas apontava de alguma forma para o mesmo centro, e essa integração produzia uma paz profunda. A pessoa dispersa, ao contrário, vive num conflito interno constante, porque as suas muitas prioridades concorrentes puxam para direções diferentes, gerando uma sensação de fragmentação, de nunca estar inteira em lugar nenhum. Colocar o essencial em primeiro lugar cura essa fragmentação, integrando a vida em torno de um centro. E essa integração, além de tornar a pessoa mais eficaz, traz uma paz que a vida dispersa jamais conhece. Napoleon Hill documentou que a integração em torno de um centro elevado era uma das maiores fontes de paz interior que ele havia observado. O sexto elemento é a proteção contra os falsos centros. Napoleon Hill observou que quando o essencial não ocupa o primeiro lugar, algum falso centro toma esse lugar. E esses falsos centros levam a vida para o desequilíbrio. Quando o dinheiro ocupa o primeiro lugar absoluto, por exemplo, a pessoa pode sacrificar a saúde, as relações e a integridade em nome dele e descobrir tarde demais que organizou a vida em torno de algo que não podia sustentá-la. Quando a aprovação dos outros ocupa o primeiro lugar, a pessoa vive escrava do julgamento alheio. Cada falso centro, ao ocupar o lugar que não lhe cabe, desordena a vida. Colocar o essencial, o mais elevado, em primeiro lugar é uma proteção contra esses falsos centros. Não significa que o dinheiro, o trabalho ou as outras coisas deixem de importar, mas que elas ocupam o seu devido lugar, subordinadas ao que é verdadeiramente essencial, em vez de usurparem o primeiro lugar. E quando cada coisa ocupa o seu devido lugar, com o essencial no topo, a vida encontra o seu equilíbrio. Napoleon Hill documentou que muitos dos desequilíbrios e das tragédias que ele observou vinham de falsos centros que haviam usurpado o primeiro lugar, desordenando toda a vida ao seu redor. Ele identificava um sinal claro de que um falso centro havia usurpado o primeiro lugar,
quando a pessoa começava a sacrificar o que era genuinamente essencial em nome daquele centro. Quando alguém sacrifica a saúde pelo dinheiro, é sinal de que o dinheiro usurpou um lugar que não lhe cabe. Quando alguém sacrifica a própria integridade pela aprovação, é sinal de que a aprovação tomou o primeiro lugar. Quando alguém sacrifica as relações mais profundas pelo sucesso visível, é sinal de que o sucesso se tornou um falso centro. O sacrifício do essencial, em nome de algo, revela que esse algo assumiu um lugar que deveria ser reservado ao que é verdadeiramente essencial. Napoleon Hill observava que os falsos centros tinham uma característica traiçoeira. Eles frequentemente eram coisas boas em si mesmas, que se tornavam problemáticas apenas quando usurpavam o primeiro lugar. O dinheiro é bom, o trabalho é bom, o reconhecimento é bom. O problema não é a existência dessas coisas, mas o lugar que elas ocupam. Quando ocupam o seu devido lugar, subordinadas ao essencial, contribuem para uma vida boa. Quando usurpam o primeiro lugar, desordenam a vida inteira. Por isso, a questão nunca era eliminar essas coisas, mas colocá-las no seu devido lugar, subordinadas ao centro verdadeiro. E ele notava que a correção de um falso centro trazia frequentemente um alívio profundo, porque a pessoa vinha carregando, sem perceber, o peso de servir a um centro que não podia sustentá-la. Quando o essencial retomava o primeiro lugar e o falso centro era rebaixado ao seu devido lugar, a pessoa sentia como se um peso desproporcional tivesse sido tirado, o peso de ter feito de algo secundário o centro absoluto da própria vida. Napoleon Hill documentava que essa correção, embora exigisse coragem, trazia um alívio e uma paz que revelavam o quanto o falso centro vinha, silenciosamente sobrecarregando a pessoa. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder de ordenar as prioridades de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que havia construído sucesso material significativo, mas que vivia numa insatisfação profunda e numa fragmentação exaustiva. Ela havia colocado, sem perceber, o sucesso material no primeiro lugar absoluto da sua vida e organizado tudo o mais em torno disso. E por um tempo, isso parecia funcionar, gerando conquistas visíveis. Mas por dentro, ela se sentia cada vez mais vazia, mais dispersa, mais em conflito, porque havia sacrificado, em nome do centro que escolhera sem pensar, coisas que no fundo eram mais essenciais para ela. Napoleon Hill documentou que essa pessoa vivia o paradoxo de ter alcançado aquilo que colocara em primeiro lugar, e ainda assim se sentir profundamente insatisfeita, porque o centro que ela escolhera, o sucesso material em si, não tinha a capacidade de organizar bem uma vida inteira ao seu redor, nem de preencher o que precisava ser preenchido. Ela havia colocado no primeiro lugar algo que não deveria ocupá-lo, e toda a sua vida estava desordenada em torno desse centro inadequado, apesar do sucesso aparente. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando essa pessoa foi levada a examinar honestamente o que havia colocado no primeiro lugar da sua vida e a perceber que havia organizado tudo em torno de um centro que não era capaz de sustentar o peso desse lugar. Ela foi convidada a reordenar as suas prioridades, colocando no primeiro lugar aquilo que era verdadeiramente essencial e permitindo que o sucesso material, embora ainda importante, ocupasse um lugar subordinado e não o primeiro lugar absoluto que vinha ocupando. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi profunda, embora não fácil. Reordenar as prioridades exigiu que ela mudasse muitas coisas na forma como vivia e decidia. Mas, à medida que ela colocava o essencial em primeiro lugar e reorganizava a vida em torno desse novo centro, a fragmentação que a exauria
começou a ceder. Ela passou a viver de forma mais integrada, mais em paz, mais inteira. E, curiosamente, o sucesso material não desapareceu quando deixou de ser o primeiro lugar. Ele continuou existindo, mas agora dentro de uma vida ordenada, deixando de ser uma fonte de vazio para se tornar apenas uma parte de uma vida bem organizada. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos organizando a minha vida inteira em torno do lugar errado, e por isso, mesmo alcançando o que buscava, me sentia vazio e fragmentado." No dia em que coloquei o essencial em primeiro lugar e reordenei tudo em torno dele, a minha vida encontrou uma integração e uma paz que o sucesso sozinho nunca me deu. Napoleon Hill registrou um detalhe do processo dessa pessoa que ele considerava especialmente instrutivo. Ela contou que a parte mais difícil da reordenação não foi identificar qual deveria ser o novo centro, mas suportar o desconforto de reorganizar uma vida inteira que havia sido construída em torno do centro errado. Porque quando o centro muda, tudo o que estava organizado em torno do centro antigo precisa ser reexaminado, e isso significava questionar hábitos, decisões e estruturas que ela havia construído ao longo de anos. Foi como reformar uma casa que havia sido construída sobre um alicerce inadequado. Não bastava mudar a decoração, era preciso mexer na própria estrutura, o que era trabalhoso e desconfortável. Muitas vezes, ela sentiu vontade de desistir e voltar ao arranjo antigo, que, embora insatisfatório, era familiar. Mas ela perseverou, reorganizando aos poucos cada área da vida em torno do novo centro, suportando o desconforto da transição. Napoleon Hill considerava esse detalhe importante, porque muitas pessoas reconheciam que o seu centro estava errado, mas recuavam diante do trabalho de reordenar a vida em torno de um centro novo. Preferiam a familiaridade desconfortável do arranjo antigo à transição trabalhosa para um arranjo melhor. E ele documentava que a reordenação das prioridades, embora transformadora, exigia essa coragem de atravessar o desconforto da transição, de reformar a estrutura e não apenas a superfície. Quem tinha essa coragem colhia a integração e a paz de uma vida bem ordenada. Quem recuava permanecia na fragmentação familiar do centro errado. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o exame honesto do primeiro lugar. Dedique um momento a examinar, com honestidade, o que realmente ocupa o primeiro lugar na sua vida. Não o que você diz que é a prioridade, mas o que revela ser, por onde você coloca de fato o seu tempo, a sua energia e a sua atenção. Esse exame honesto revela o centro real em torno do qual a sua vida está organizada, e você não pode reordenar aquilo que não enxerga. Napoleon Hill documentou que esse exame honesto era o primeiro passo para reordenar as prioridades. A segunda prática é a escolha consciente do centro. Depois de examinar o que ocupa de fato o primeiro lugar, escolha conscientemente o que você quer que o ocupe. Decida deliberadamente qual será o centro elevado em torno do qual você quer organizar a sua vida. Napoleon Hill documentou que escolher conscientemente o centro, em vez de deixar que um centro se instalasse ao acaso, era uma das decisões mais importantes que uma pessoa podia tomar sobre a própria vida. A terceira prática é a pergunta orientadora nas decisões. Diante das decisões do dia a dia, use como referência o centro que você escolheu, perguntando-se: esta escolha está alinhada com o que eu coloquei em primeiro lugar? Ou o contradiz? Essa pergunta transforma o centro escolhido de uma ideia abstrata em um guia prático para as decisões concretas. Napoleon Hill documentou que usar o centro como referência para as decisões era o que tornava a ordenação das prioridades algo vivo e prático, e não apenas uma boa intenção. Aqui quero pausar.
Esse processo completo de ordenar corretamente as suas prioridades, de organizar a sua vida em torno de um centro elevado, com um método estruturado para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é o alinhamento das áreas da vida. Uma vez escolhido o centro, examine cada área importante da sua vida e pergunte-se se ela está alinhada com esse centro ou em conflito com ele. Onde houver conflito, comece aos poucos a reorganizar aquela área para que se alinhe com o essencial que você colocou em primeiro lugar. Napoleon Hill documentou que a integração da vida em torno do centro era um processo gradual, feito área por área, e não uma mudança instantânea. A quinta prática é a ação a partir do centro. Lembre-se de que colocar o essencial em primeiro lugar não substitui a ação, mas a ordena e a energiza. A partir do centro escolhido, haja diligentemente em todas as áreas da vida, confiando que uma vida bem ordenada produzirá os seus frutos. Napoleon Hill documentou que o centro elevado energizava e organizava a ação, dando a ela um propósito e uma direção, mas que a ação continuava sendo essencial para colher os frutos da vida bem ordenada. A sexta prática é a revisão periódica do centro. De tempos em tempos, examine novamente se o essencial continua ocupando o primeiro lugar ou se, sem você perceber, algum falso centro voltou a usurpar esse lugar. A vida tem uma tendência a desordenar as prioridades ao longo do tempo, com as pressões do dia a dia empurrando o secundário para o primeiro lugar. Essa revisão periódica reordena o que se desordenou. Napoleon Hill documentou que manter as prioridades ordenadas exigia essa vigilância periódica, porque a desordem se instalava gradualmente se não fosse corrigida. A sétima prática é a integração progressiva. Não espere reordenar toda a sua vida de uma vez. Escolha uma área por vez e vá alinhando cada uma ao centro escolhido gradualmente com paciência. A integração de uma vida inteira em torno de um novo centro é um processo, não um evento. Napoleon Hill documentou que as transformações mais profundas e duradouras eram construídas gradualmente, área por área, e não numa mudança instantânea que raramente se sustentava. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a questão do que ocupa o primeiro lugar de uma vida era, talvez, a mais determinante de todas, porque tudo o mais se organizava a partir dessa resposta. E ele percebeu que muitas pessoas viviam vidas de esforço intenso, mas desordenado, porque nunca haviam resolvido essa questão fundamental. E por isso toda a sua energia, por mais intensa, se dispersava em torno de um centro inadequado ou inexistente. Resolver a questão do primeiro lugar, ele percebeu, era mais importante do que aumentar o esforço, porque o esforço mal direcionado, por maior que seja, produz menos que o esforço bem ordenado em torno do centro certo. E ele percebeu algo ainda mais profundo sobre a natureza do centro elevado. Um centro pequeno, focado apenas no próprio ego, nos próprios interesses imediatos, tinha um poder limitado de organizar uma vida, porque era pequeno demais para conter e ordenar tudo o que uma vida contém. Já um centro elevado, algo maior que o próprio ego, um propósito que transcende os interesses imediatos, uma dimensão espiritual, tinha um poder muito maior de organizar a vida, justamente porque era grande o suficiente para conter e dar sentido a tudo. É por isso que as tradições de sabedoria, ao longo de toda a história, apontaram para colocar algo elevado, algo transcendente, no primeiro lugar. Não por acaso,
mas porque perceberam que apenas um centro suficientemente elevado tem a capacidade de organizar bem uma vida humana inteira, com toda a sua complexidade. Um centro pequeno deixa partes da vida sem ordem, sem sentido, sem lugar. Um centro elevado consegue integrar tudo, dar a cada coisa o seu devido lugar e produzir a integração que gera tanto a eficácia quanto a paz. Salmos, capítulo 127, versículo 1, aponta para essa dependência de um fundamento maior. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão trabalham, se o fundamento não for o certo. Não que o trabalho não importe, mas que o trabalho, sem o fundamento elevado, se esvazia. O versículo aponta para a importância de construir sobre o fundamento certo, de colocar o elevado como base, para que o trabalho não seja em vão, mas encontre o seu sentido e a sua solidez. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você. Colocar o essencial em primeiro lugar não empobrece as outras áreas da vida, como algumas pessoas temem, achando que dedicar o primeiro lugar a algo elevado significa negligenciar o trabalho, o dinheiro, os prazeres legítimos. É o contrário. Quando o essencial ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas encontram o seu devido lugar e funcionam melhor, porque estão ordenadas em torno de um centro que as sustenta. A promessa do acréscimo aponta exatamente para isso. Não que as outras coisas sejam negadas, mas que elas são acrescentadas, encontram o seu lugar, quando o primeiro lugar está corretamente ocupado. Ordenar corretamente as prioridades enriquece a vida inteira, não a empobrece. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a ordenação correta das prioridades, com o essencial no primeiro lugar, era um dos fundamentos mais poderosos de uma vida realizada e em paz. E que a sabedoria antiga de buscar primeiro o elevado, com a promessa de que todo o resto seria acrescentado, apontava para uma verdade profunda que a sua própria pesquisa confirmava: a de que a vida se organiza corretamente a partir do centro certo, e que colocar o essencial em primeiro lugar é o que permite a tudo mais encontrar o seu devido lugar. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu coloco o essencial em primeiro lugar e organizo a minha vida em torno do que realmente importa. Repita: eu coloco o essencial em primeiro lugar. Eu escolho conscientemente o centro da minha vida em vez de deixar que um centro se instale ao acaso. Repita: eu escolho o meu centro. Eu uso esse centro como referência para as minhas decisões e assim decido com clareza e paz. Repita: eu decido a partir do meu centro. Eu vivo de forma integrada e não fragmentada, com todas as áreas ordenadas em torno do essencial. Repita: eu vivo de forma integrada. Eu ajo a partir do meu centro, sabendo que a vida bem ordenada produz os seus frutos. Repita: eu ajo a partir do essencial. Eu começo meu dia vencendo porque coloquei o essencial em primeiro lugar. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo porque coloco o essencial em primeiro lugar. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que a diferença entre uma vida integrada e uma vida fragmentada raramente estava na quantidade de esforço, e quase sempre estava na ordenação das prioridades, em ter ou não um centro elevado que organizasse tudo o mais, e que colocar o essencial em primeiro lugar era uma das decisões mais transformadoras que uma pessoa podia tomar, porque a partir dela, toda a vida se reorganizava, encontrando a integração e a paz que a dispersão jamais permitia. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs,
Se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários, eu coloco o essencial em primeiro lugar. Curta esse vídeo se você entendeu, enquanto ouvia, que talvez venha organizando a vida em torno do centro errado. Compartilhe com alguém que precisa reordenar as suas prioridades e encontrar a integração. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã. Com mais uma manhã começada a partir do centro certo, com mais um dia vivido de forma integrada e ordenada. A ordem das suas prioridades sempre moldou toda a sua vida, mesmo quando você não percebia. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu colocar o essencial em primeiro lugar e organizar tudo o mais em torno dele. Vá a partir do centro certo e comece seu dia vencendo.